Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Ontem, a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford. Os estados podem começar hoje a vacinação. O Brasil já tem, desde o início da pandemia, quase 210 mil mortes pela Covid-19. O Ministério da Saúde afirmou que a distribuição das vacinas para as 27 unidades federativas começa hoje e, inclusive, o ministro Eduardo Pazuello disse agora há pouco que os estados podem dar início à vacinação nesta segunda-feira, hoje mesmo, a partir das 5 da tarde. Ontem, a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford. A Anvisa aprovou o uso das vacinas por unanimidade neste domingo. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Em Brasília, houve comemoração com a decisão da Anvisa. Então, assim, a gente está na expectativa, né, de que todo mundo seja vacinado e que todo mundo volte ao convívio social, né, que possam, alguns até por falta de emprego estão passando fome, que possa o mundo voltar ao normal, é o que todos os brasileiros, eu acho que todo mundo espera, né. O Brasil vai iniciar a campanha de vacinação com a Coronavac, a única das duas vacinas que já está disponível em território nacional. Uma enfermeira negra de 54 anos recebeu ontem a primeira vacina contra o novo coronavírus no Brasil. Ela foi imunizada imediatamente após a Anvisa autorizar o uso emergencial de duas vacinas. A enfermeira Mônica Calazans, que trabalha na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, recebeu neste domingo a primeira vacina contra o novo coronavírus no Brasil. Ela recebeu a dose da Coronavac, elaborada pelo laboratório chinês Sinovac em cooperação com o Instituto Butantan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da vacina chinesa Coronavac e da britânica AstraZeneca Oxford. São as primeiras a obter o registro no Brasil. Os 5 diretores da Anvisa se pronunciaram a favor de autorizar as vacinas. Dessa forma, o Brasil pode iniciar a campanha de vacinação com a Coronavac, a única das duas vacinas que já está disponível em território nacional. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, criticou a atitude do governo de São Paulo de passar na frente do Plano Nacional de Vacinação. Chamou isso de jogada de marketing. Pazuello disse que o único objetivo do governo nesse momento tem de ser o de salvar mais vidas e não o de fazer propaganda própria. O Brasil se aproxima de 210 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. A variação média indica uma tendência de crescimento nos óbitos por causa da doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil confirmou mais 551 mortes pelo coronavírus em 24 horas. O total chegou a 209.847 vítimas. Também foram confirmados mais 33.040 novos diagnósticos de um dia para o outro. Na soma, já são mais de 8.488.000 casos confirmados da doença. Em 7 dias, pela média móvel de mortes, o Brasil chegou a 964 óbitos diários. Já a média de novos casos está em 54.616 novos infectados por dia. Está acima de 50 mil desde 9 de janeiro. Na classificação da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 11 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 13 unidades da federação não tiveram muita variação no número de mortes: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em queda nos óbitos estão somente 2 estados, o Acre e Mato Grosso do Sul. Já o estado de Roraima não atualizou os dados da doença. O principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso pela polícia ao chegar ao aeroporto em Moscou, onde ele se preparava para passar pelo controle de passaportes. O opositor disse aos jornalistas que não tinha medo de ser preso. Vários aliados dele foram detidos no aeroporto de Moscou.
Navalny, de 44 anos, ficou vários meses em tratamento na Alemanha depois de sofrer um suposto envenenamento. O principal inimigo do presidente Vladimir Putin anunciou na última quarta-feira sua intenção de retornar à Rússia. Os serviços penitenciários russos alertaram que seriam obrigados a prendê-lo por violar as condições de uma condenação com suspensão de pena que a justiça lhe impôs em 2014. A prisão de Navalny é inaceitável, escreveu no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que pediu a Moscou a libertação imediata dele. Guindastes e pás elétricas trabalham nas ruínas de edifícios devastados em Mamuju, na Indonésia. A cidade foi a mais atingida pelo terremoto de magnitude 6,2 graus que aconteceu na madrugada de sexta-feira. O tremor espalhou pânico entre os moradores do oeste da ilha, que já foi devastada em 2018 por um violento terremoto, seguido de um tsunami que causou 4.300 mortes. Depois de 2 dias, dezenas de corpos foram retirados dos escombros dos edifícios em Mamuju, onde um hospital e um centro comercial desabaram. Também na Indonésia, na província de Java Ocidental, pelo menos 28 pessoas morreram depois de chuvas fortes. Na outra ponta dessa mesma ilha, o vulcão Semeru entrou em erupção na noite de sábado, expelindo uma coluna de fumaça e cinzas. O arquipélago indonésio está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica e erupções vulcânicas. Um grupo de imigrantes que caminha em direção aos Estados Unidos entrou em confronto com a polícia da Guatemala. Os agentes usaram gás lacrimogênio para dispersar o grupo que tentou romper uma barreira de segurança. Nessas imagens, é possível ver os policiais agredindo integrantes da caravana. A violência ocorreu perto da fronteira com Honduras. Segundo as autoridades, pelo menos 6.000 pessoas chegaram a Guatemala. Os migrantes de Honduras tentam chegar a pé aos Estados Unidos na esperança de que o governo do novo presidente Joe Biden os deixe entrar. Após ingressarem na Guatemala entre sexta-feira e sábado, os migrantes passaram a noite dispersos no departamento de Chiquimula, na fronteira com Honduras. A caravana tem de passar pelo México, que já enviou policiais para sua fronteira. Voltando aos assuntos aqui do Brasil, motoristas da cidade de São Paulo já começaram a receber notificações das multas de trânsito cometidas no ano passado. É que o envio ficou suspenso por quase 10 meses em 2020 por determinação do governo federal. A medida que suspendeu o envio das notificações durante a pandemia caiu no mês passado. Desde então, o Detran já encaminhou mais de 80.000 multas para os lares de quem infringiu alguma regra de trânsito. Este mês, chegam as notificações de multas aplicadas no começo do ano passado e também as das últimas semanas, já que o envio foi normalizado. Aliás, a fila de notificações que serão enviadas nos próximos meses passa de 700.000. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determinou que o que foi represado entre fevereiro e novembro de 2020 deve ser enviado de maneira escalonada em até 10 meses, contados a partir da data da infração. Ou seja, no mês de setembro, a notificação será de novembro de 2020. De acordo com o diretor de Educação e Fiscalização do Detran, Cassiano Ávila, existe um represamento, uma dificuldade até de envio dessas notificações, de gerar as autuações, encaminhar para o correio e o tempo entre o recebimento e apresentar a defesa. Se todos tiverem o interesse em recorrer, os órgãos não têm a estrutura para receber. A Caixa libera hoje os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para os aniversariantes de agosto que não são do Bolsa Família. Os beneficiários já tinham recebido os 2 últimos depósitos, mas só no aplicativo Caixa Tem. Foi nos dias 4 e 20 de dezembro. A gente vai para o intervalo, na volta tem previsão do tempo e você vai ver também que o comércio varejista registrou uma pequena queda em novembro. A gente volta já. Ontem foi o primeiro dia de prova do Enem, edição 2020. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio em meio à pandemia foi algo vitorioso.
O índice de abstenção ficou em 51%. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, afirmou que a aplicação foi tranquila do ponto de vista da saúde. Os alunos que se sentiram prejudicados podem pedir, a partir do dia 25 desse mês, para fazer uma nova prova nos dias 23 e 24 de fevereiro. E vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, as instabilidades se intensificam na região sul do país. A chuva vai acontecer de forma frequente entre Santa Catarina e Paraná e tem previsão para grandes volumes acumulados. Entre o estado de São Paulo, sul de Minas, a região centro-oeste e o norte do Brasil, o sol ainda aparece em bons períodos. A temperatura consegue subir, mas tem previsão ainda de pancadas de chuva que pontualmente podem vir com moderada a forte intensidade. Chove também no Maranhão e no Piauí, inclusive nas capitais São Luís e Teresina. Em boa parte da região nordeste não tem previsão de chuva. A tendência é de tempo firme pelo sertão nordestino, também no interior da Bahia, nas áreas do sul do Piauí. Não chove mais em Belo Horizonte, nas áreas do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, no Espírito Santo, e o tempo fica firme também no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, pode chover nas cidades mais ao norte e na região serrana. Em Porto Alegre e no centro-sul do estado, a tendência é de uma segunda-feira com sol e tempo firme. A temperatura mínima prevista para Porto Alegre é de 20 graus. Cuiabá vai começar o dia com 23 graus, assim como Manaus. A máxima vai chegar aos 30 graus em São Luís, máxima em São Paulo de 33 graus e o Rio de Janeiro alcança os 37 graus. O IBGE informou que depois de 6 altas seguidas, as vendas do comércio varejista caíram 0,1% em novembro. O resultado, apontado como estável, foi provocado pela queda no consumo de alimentos. Nem a Black Friday, que costuma aumentar as vendas do varejo em novembro, conseguiu contribuir para o resultado geral do setor. É por isso que as tradicionais liquidações de janeiro estão de volta, com descontos de até 40%. São promoções para poder escoar o que sobrou dos bens duráveis e semiduráveis do ano passado. Apesar das ofertas, o varejo não projeta um crescimento significativo das vendas neste momento, em razão da situação econômica do país. A prioridade do consumidor está sendo o pagamento dos impostos, como IPTU e IPVA, além das compras de volta às aulas e da quitação dos débitos do ano passado. Mas quem tiver dinheiro e perceber que o investimento vale a pena, pode ter uma boa oportunidade nas lojas. Mas é bom não esquecer a cartilha do controle do orçamento e comprar apenas o que for realmente útil e não se render ao consumo por impulso, porque o cartão de crédito não costuma fazer mais descontos. A compra precisa ser aquela dividida em várias parcelas. O valor das parcelas do seguro-desemprego foi reajustado de acordo com o INPC. O teto do benefício passou para R$ 1.911. O seguro-desemprego passou a variar de R$ 1.100 para R$ 1.911. Os novos valores do benefício estão valendo desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC de 2020, que ficou em 5,45%. Com isso, o benefício máximo aumentou R$ 99 e deve ser pago aos trabalhadores que tinham salário médio acima de R$ 2.811. A correção vale para os benefícios já requeridos e também para os que já foram liberados. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que atuou em regime CLT e foi dispensado sem justa causa e quem teve o contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional. O trabalhador recebe entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo de trabalho, sendo que o período mínimo é de 6 meses. Mas, para solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez, o profissional precisa ter atuado por pelo menos 12 meses com carteira assinada em regime CLT. Um projeto busca reflorestar áreas litorâneas desmatadas do Brasil e também homenagear as vítimas da pandemia. A ação Bosques da Memória prevê o plantio de 200 mil árvores no próximo semestre em diferentes regiões do país, tudo com um duplo objetivo, de ajudar as famílias a lidar com o luto e contribuir com o meio ambiente. Sob o céu azul de um sábado radiante, Paulo de Souza planta uma muda de ingá em um parque no interior do Rio de Janeiro.
É uma homenagem ao irmão, um piloto aposentado que morreu no mês passado após contrair o novo coronavírus. Eu espero que essa árvore cresça, frondosa, que dê sombra também para, nem que seja para os animais, né, para poder descansar um pouco, e que ela dure o tempo que a natureza permitir. Organizada por 3 redes de ONGs, a iniciativa prevê o plantio de 200 mil árvores no próximo semestre em diferentes regiões do país, com o duplo objetivo de ajudar as famílias a lidar com o luto e contribuir com o meio ambiente. E a árvore, ela significa, para mim, ela simboliza uma coisa que dura muito para sempre, simboliza para mim a eternidade. Entende? E eu sei que o nome dela está gravado aqui e eu vou voltar aqui outras vezes e vou ver essa árvore crescer. E o que nós estamos sentindo agora com estes plantios é que no gesto de plantar uma árvore, ela também está depositando muito deste afeto, deste carinho e desta saudade nesta muda, nessa espécie que está sendo plantada de árvore da Mata Atlântica. Neste fim de semana foram plantadas 8 mudas de espécies nativas no Parque da Associação Mico-Leão Dourado, localizado a 2 horas da cidade do Rio de Janeiro. No total, este parque vai abrigar 6.800 novas árvores do projeto Bosques da Memória, mas nem todas terão placas com nomes de pessoas mortas ou cerimônias com familiares para evitar aglomerações. O projeto foi criado pela rede de ONGs da Mata Atlântica, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. O trabalho home office exige atenção redobrada com a casa. Quarto, sala, cozinha, tudo deve estar limpo e arrumado todos os dias, mas nem sempre isso é possível. A desorganização pode interferir no rendimento do trabalho, então acompanhe agora algumas dicas simples para deixar tudo arrumado. Na casa da Juliane, quase todo mundo saiu do trabalho presencial e veio para o home office. No começo, foi difícil se adaptar à rotina de trabalho e de cuidados com a casa. A empresária conta que virou aquela bagunça. Cama nunca, cama em último lugar, porque já acordava atrasada, já tinha que fazer entrar na reunião, aí deixava a cama por último, porque daqui a pouco também já ia voltar para a cama para dormir, o dia se passa assim muito rápido, então não, a cama ia ficando. Primeiro acordava, tomava café, já ia para a reunião. Ia para a pia, não dava tempo de lavar louça, juntava com a louça do almoço. Aí agora não dá porque eu também vou entrar na reunião. Eu juntava com a louça do almoço e da janta quando ia ver a pia transbordando de louça. Então foi assim, foi muito difícil, é uma desorganização que a gente precisa se organizar, otimizar nosso tempo. Se eu lavasse um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no almoço, eu não estaria com a janta, com a cozinha inteira toda desarrumada. E a Juliane não foi a única que precisou se adaptar a essa rotina doméstica. Muita gente também saiu do escritório e continua trabalhando em casa. Mas algumas dicas podem facilitar a vida e otimizar o tempo tanto na limpeza da casa quanto nas horas que é preciso se dedicar ao home office. Você é daquelas pessoas que deixam sempre a arrumação da cama para depois? Segundo essa organizadora residencial, esse é um péssimo jeito de começar o dia. Sim, porque isso facilita seu dia, né? Então você levanta, escova os dentes, já volta, arruma a sua cama, abre a sua janela, porque isso já dá um início do seu dia organizado. Se você já vai deixando cama sem arrumar, então você já começa seu dia bagunçada e você não consegue voltar para trás depois. Então quando você voltar para o quarto, a cama vai estar desarrumada. Então levantou, já arrumou a cama. Para otimizar tempo no dia. Primeira regra do dia. Primeira regra do dia, arrumar a cama. E quem disse que precisa fazer aquela faxina? Até porque quem está em home office não tem tanto tempo sobrando para isso, né? Banheiro, sala e cozinha. Dá para deixar tudo brilhando e sem gastar horas com a limpeza. Então, arrumamos a cama, o quarto já está organizado, abrimos a janela. Então, o que a gente faz? O mercado hoje oferece muitos lencinhos umedecidos, que são higienizadores. Então, você usa ele para já limpar toda a pia, para você já limpar a cuba. E depois que você limpou a pia, limpou a cuba, você aproveita ele e você já limpa o vaso sanitário. Por quê? Ele já pode ser descartado e ser jogado fora.
Sala é aquele lugar que no final do dia a gente gosta de se esparramar no sofá, de ficar bem à vontade. Aí traz copo, traz balde de pipoca, traz um monte de coisas. Mas como é que faz para manter a sala organizada? Não, também um sai, porque agora também as academias estão começando a liberar e faz academia, um joga uma coisa, outro joga outra, enfim. Fica aquela bagunça na sala. Então, o grande segredo, antes de você ir dormir, é você realmente recolher tudo que está jogado, tudo que está espalhado fora do lugar. Então, isso ajuda muito, otimiza o seu tempo. Eu falo que a casa ela pode estar suja, mas se tiver tudo no lugar, pode chegar a visita que for na tua casa, ela vai falar, nossa, tua casa está impecável. Eu confesso que para mim a parte mais difícil para manter organizada é a cozinha, porque durante o dia a gente vai colocando um copo, uma colher, o prato, quando vê a pia tá abarrotada de louça. E vale lembrar que muita gente, inclusive agora que está em home office, também está cozinhando em casa, né, Luciane? Como faz para deixar a pia assim um brinco como tá essa aqui? Então, porque na verdade, como tá todo mundo em home office, é que você fala, né? Sempre tem um que come 3 em 3 horas, vem fazer um lanche, almoça, janta, enfim, vai virando realmente uma pilha na pia. O grande segredo na cozinha é você deixar ela arrumada antes de dormir. E olha que nem precisa de tanto tempo assim. Em 20, 30 minutinhos já está tudo organizado. E pode apostar, com o dia rendendo muito mais. Eu vim num cronograma. Eu levantei, eu arrumei a cama, eu limpei o banheiro, eu subi, a minha sala já estava organizada, eu cheguei na cozinha para tomar café da manhã e minha cozinha está como? Arrumada. Então você vai começar seu dia no seu trabalho não irritada, não desgastada, né? Então você vai começar um dia leve. E o máximo que você pode fazer é colocar as roupas para bater na máquina de lavar enquanto você começa seu trabalho. E na hora do seu almoço você estende. E eu acho que é um dia bem finalizado para nós que cuidamos de casa, estamos trabalhando em casa e nossa família também. Agora, o final feliz de uma história que não começou nada bem. Um boi de estimação foi levado de uma casa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e quase virou churrasco. O boi, conhecido como francês, é este aí, andando pela cidade com o ladrão. Pelo jeito, nem resistiu ao ser tirado da casa onde mora há 6 anos, quando ainda era um bezerro. A família dona do francês até fez campanha para recuperar aquele a quem chamam de grande filho e que dorme no quarto junto com o dono da casa. Graças a essas imagens, a polícia chegou ao ladrão, que vendeu o francês por R$ 5.500. Com o nome do comprador, foi fácil recuperar o animal. O dono respirou aliviado e disse que o francês quase virou churrasco. E vamos terminar falando de futebol. No final de semana teve a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer agora os resultados. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Botafogo por 2-1. Esse resultado colocou o time carioca na última colocação do campeonato com 23 pontos apenas. No Paraná, o Atlético Paranaense e o São Paulo empataram em 1-1. Mesmo com esse empate, o tricolor paulista lidera o Campeonato Brasileiro com 57 pontos. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 3-1 e em Porto Alegre, o Internacional venceu o Fortaleza por 4-2. Com esse resultado, o Internacional está na vice-liderança da competição com 56 pontos, só 1 ponto atrás do líder São Paulo. Na Arena Castelão, o Red Bull Bragantino venceu o Ceará por 2-1. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco 10 da manhã no horário de Brasília, outras informações com a Patrícia Velenic. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa semana.